Boa tarde a todos, eu me chamo Brian. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre a biblioteca de semáforo em Java. Bom, como dizem alguns, então vamos começar pelo começo. O que seria? Bom, um semáforo ele é usado para limitar o número de threads que querem acessar um recurso compartilhado. Então ele vai definir ali o limite das threads. O semáforo é uma das técnicas que implementam sincronização de thread. O principal uso de um semáforo é controlar o acesso a um recurso compartilhado, usando uma variável de contador. Em Java, a gente consegue restringir o número de threads que podem acessar o recurso compartilhado e evita condições de corrida. Então, como ele representa um contador, que é um valor não negativo que é compartilhado por todos os threads, o thread consegue acessar esse recurso se a variável do contador for maior que zero. Caso contrário, ele vai estar negando o acesso. Em outras palavras, com base no número de permissões que a gente passa durante a instanciação, ele rastreia o número da thread que pode acessar o mesmo. Bom, o trabalho de um semáforo. Como a gente viu no slide em cima, um semáforo ele representa uma variável de contador que podemos compartilhar entre todos os threads. Então ele sempre vai conter um valor não negativo, o que significa zero ou qualquer valor maior que zero. Então se for menor, vai estar bloqueando. Zero maior que zero, sempre. Então beleza, primeiro a gente vai inicializar o semáforo com o número necessário de licença. Se verdadeiro, ele vai adquirir a permissão para o recurso compartilhado e vai diminuir a variável do contador. Se for falso, ele vai bloquear o segmento e aguardar a próxima permissão. O thread vai verificar lá então a condição counter maior que zero. Depois que o encadeamento concluir essa execução do recurso compartilhado, vai liberar a permissão do recurso e incrementar, né, o computador. E ficar counter igual a zero, ele vai negar a permissão para o recurso compartilhado. Tipos de semáforo em Java. Bom, essa biblioteca ela vai estar trazendo para a gente alguns semáforos e vou estar comentando um pouquinho deles agora, tá bom? Semáforo de contagem. Os semáforos de contagem eles são usados para resolver a situação que... Por exemplo, a gente tem um processo que quer executar na secção crítica simultaneamente. Então, para superar esse problema, a gente usa esse semáforo aqui. Semáforo delimitado ou encadernado. A gente pode definir o limite superior usando os semáforos encadernados. Ele é usado no lugar, né, dos semáforos de contagem, porque os de contagem eles não contém dentro dele nenhum valor do limite superior. O valor limite superior denota quantos sinais ele pode armazenar. A gente tem aqui também o semáforo cronometrado ou limitado, que são os semáforos temporizados, que permite que um thread funcione por um período de tempo especificado. Após esse determinado tempo, ele vai reiniciar e liberar todas as outras permissões. E por último, e não menos importante, a gente tem o semáforo binário, que quando nós formos aplicar também ali no nosso programa mesmo para mostrar, a gente vai estar usando esse. Então, vamos dar aqui um foco especial para ele. O que seriam eles? Eles são os mesmos que contam, né, os semáforos. Mas a gente tem sempre que lembrar que ele vai aceitar apenas valores binários. Então, 0, 1. Sua implementação é mais fácil em comparação com os outros, né? E se o valor for 1, a operação do sinal é bem sucedida. Semáforo em Java. Beleza, em Java, a gente tem uma construção de sincronização de thread. O construtor ele usa uma variável conhecida como contador, que vai controlar o acesso sobre o recurso compartilhado, e é um tipo de variável que vai ser usada para gerenciar os processos, né, simultâneos e também sincronizá-los. Ela também é usada para evitar umas condições de corrida e restringe um número de threads para acessar um recurso compartilhado. Por exemplo, a gente consegue restringir um arquivo para acessar até 10 conexões simultaneamente. Java Semaphore Class. O Java fornece para a gente uma classe Semaphore para implementar um mecanismo de semáforo. Ele pertence ao pacote java.util.concurrent e implementa a interface serializável. Portanto, a implementação manual não é necessária. Bom, ela vai estar provendo para a gente os seguintes dois construtores. Esse Semaphore int permits e o Semaphore int permits boolean fire. No primeiro, esse Semaphore int permits, ele vai criar um semáforo e analisar o número de permissões, o número inicial de permissões disponíveis no caso, como um argumento. Ele vai especificar o número de threads que podem compartilhar um recurso de cada vez e o valor das permissões pode ser negativo. Nesse caso, uma liberação deve ocorrer antes de qualquer aquisição que seja concedida. Já no Semaphore int permits boolean fire, ele vai criar um semáforo com o número dado de permissões e as configurações de justiça. Então a gente vai ter dois parâmetros. Permissões, né? Que vai ser o valor das permissões que pode ser negativo, e nesse caso a liberação
vai ter que ocorrer antes de qualquer aquisição que seja concedida, e o justo, que a gente vai definir o valor como verdadeiro, e o semáforo vai garantir o FIFO às threads, na ordem que elas vão ser solicitadas. Então, vai ser falso por padrão, e todos os threads que estão esperando pela permissão de concessão de recurso têm uma ordem definida. Métodos da classe semáforo. Beleza. A classe vai fornecer para a gente os seguintes métodos. O Acquire, método, né? Que vai ser aquele que adquire as licenças do semáforo, bloqueando até que uma esteja disponível ou o fio seja interrompido. Ele reduz o número de licenças disponíveis em 1. Basicamente, se não houver nenhuma licença disponível para a thread atual, ela vai ficar lá desabilitada, né? Para fins de programação de thread. E a thread atual vai para o estado inativo até que uma de duas coisas aconteça. Quais são essas duas coisas? Se a outra thread invocar o método release para liberar o recurso, então a thread atual recebe a permissão. Agora, se a outra thread interromper a thread atual, vai lançar aquele errinho, né? O interrupted expression. E caso, né, a thread seja interrompida. E o método não vai retornar nenhum valor. O release, método, né, que vai liberar uma permissão e vai retornar para o semáforo. Ele aumenta o número de permissões disponíveis por 1. Então, se um thread tentar adquirir uma permissão, o semáforo concede a permissão para adquirir o recurso que acabou de ser liberado por outras threads. Além disso, essa thread é considerada para fins mesmo de programação em thread. E o Available Permits Method, que vai ser o método que retorna o número de licenças disponíveis em semáforo para a concessão do recurso. Normalmente ele é usado para fins de depuração e teste, né? E por fim, usando o semáforo como bloqueio. Bom, o Java ele nos permite usar um semáforo como um bloqueio. Então isso significa que vai estar bloqueando o acesso ao recurso, e qualquer thread que queira acessar o recurso bloqueado deve chamar o método Acquire, que a gente vai ver agora aqui instanciando juntinho. Antes de acessar o recurso para adquirir o bloqueio, o thread deve liberar o bloqueio chamando o método release, após a conclusão da tarefa. Então, vamos lá ver aqui um probleminha agora. 4 pessoas caminham, cada uma em um corredor diferente. Os 4 corredores terminam em uma única porta. Apenas uma porta pode cruzar a porta por vez. Considere que cada corredor tem 200 metros e cada pessoa anda de 4 a 6 metros por segundo. Então, cada pessoa leva de 1 a 2 segundos para abrir e cruzar a porta. Então, vamos fazer uma aplicação em Java que simule essa situação. Beleza, então, pessoal, vamos fazer aqui nossa aplicaçãozinha em Java agora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do JavaScript. File, New, Create Java Project, New Java Project. Vamos aqui, então. Teste, aplicação. Application, pode ser. Dá um finish. Não precisa criar. SCR, vamos dar aqui um new class. Package controller. Nome de pessoa. Beleza, dá um finish. E nele, vamos criar nossa main também, né? Então, new class. View. How. E aqui a gente não esquece de dar o public static void main. Beleza. Feito isso, vamos aqui para nossa classe pessoa, nosso controller, e vamos começar aqui então. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar, import java.auto semaphore. Beleza. E que pessoa vai herdar de thread, então extends thread. Então pessoa tá herdando de thread. Vamos declarar as variáveis agora, privadas, né? Então tudo que é thread tiver, essa classe vai ter. Então vamos lá ver o que ele pede pra gente fazer. Ele dá aqui que vai ter uma velocidade, né? A pessoa vai andar com essa velocidade. Vai ter o tamanho de um corredor. Vai ter um tempo de cruzamento, né? Para abrir e cruzar a porta. E vai ter a distância percorrida. Vamos lá então. Vamos dar um private para não retornar pra gente, né? Só essa classe vai salvar. Int velocidade e distância percorrida. Vamos dar um private int tempo de cruzamento. E um private int do tamanho do corredor. Aqui então, 20. Belezinha. Private semaphore. Esse é um semáforo corredor. Agora vamos criar aqui a criação de pessoa, né? Recebendo a variável, transformando em uma corredor logo após. Semáforo
corredor, pá. Corredor vai ser igual a corredor. E a velocidade, opa, esqueci daqui o public pessoa, né, gente? Como a gente vai colocar aqui? Pessoa, opção, semafor, corredor. Isso aqui. Beleza. A velocidade vai ser igual ao inteiro de uma math random de 3 mais 4. E o tempo de cruzamento vai ser igual ao inteiro também de uma math random de 1001 mais 1000. Belezinha. Só deixar isso aqui mais organizadinho. Tranquilo. O que a gente vai fazer agora então? A gente vai criar um método run que vai executar as threads. Então vamos lá. Public run. Qual vai ser o método que ele vai fazer? Ele vai andar. Beleza. Vai andar. Vamos colocar um try. Então, semáforo, corredor, ponto, accuracy, atravessar porta. Esqueci do void aqui, perdão. Isso aqui já pode passar um parâmetro, né? A gente não declarou ainda o método dela, mas a gente cria aqui, ó. Dá pra criar já. Mas não vamos fazer isso agora, vamos por partes. Então, atravessar porta. Beleza. Vou colocar um cat aqui. Então, cat. E stack trace. Depois disso, vamos dar um finally. Aqui o finally. Semáforo, corredor, ponto, realize. Tá tranquilo. O que a gente fez aqui? Esse semáforo ponto query e o ponto realize, ele é o que demarca, né, onde o semáforo vai agir. Então na main a gente vai criar uma... Lá na main, né, a gente vai criar que só uma thread vai poder passar por vez essa porta. Ele dá aqui, ó. Apenas uma pessoa pode cruzar a porta por vez. Beleza. Então na main daqui a pouco coloca que somente uma thread pode passar por vez. Porém, se a gente pensar aqui numa corrida e a gente colocar essas threads num espaço que elas só podem correr quem tá com a bola, tipo, na mão, uma thread que tiver com a bola na mão, ela consegue correr. A primeira thread que pegar essa bola, ela vai fazer esse ato, e quando ela passar o objetivo, ou seja, atravessar a porta, ela vai soltar e fazer com que a outra thread faça o mesmo. Então, basicamente, ela vai esperar o processo acabar para começar de novo, tranquilo? Vou colocar aqui um private void andar, tranquilo? Aqui, beleza. Vamos dar um sysout, Ctrl espaço. Então, nossa thread vai ser esse jogo da velha, com o get ID dela. Então, mais get ID nossa thread, mais está andando até a porta. Andando até a porta. Beleza, bonitinho. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente criou um método andar aqui para ela. A gente criou agora, que vai mostrar na tela, né, que a thread está andando. E agora a gente precisa criar uma estrutura de loop, que vai verificar o quanto ela já percorreu. E caso tenha sido feito isso, né, ela atravessar a porta, vai liberar. Então vamos aqui. Colocamos um while da distância percorrida tem que ser menor que o tamanho do corredor, obviamente. Abre aqui, beleza. Então, a distância percorrida tem que ser menor que o tamanho do corredor. Coloca um try. Então, a gente tem aqui que a distância percorrida... Opa. A distância percorrida tem que ser mais igual à velocidade. Dá um sysout. Ctrl espaço. Então, nossa thread, jogo da velha, mais o get ID dela,
percorreu tantos distância percorrida mais metros. Beleza. E para não ficar spamando na nossa tela, que nossa thread já fez isso, nossa thread já fez aquilo, a gente coloca um sleep. Então, sleep de 1000. Belezinha. Vamos dar um catch aqui agora. Belezinha. O que nós fizemos aqui agora, então? A gente criou nosso método, né, para simular quem está andando, somando a velocidade com a distância já percorrida, até que tenha dado o cruzamento da porta. E se completo, ela para, libera a informação e a AutoThread faz isso. Vamos sempre lembrar daquele joguinho da bola. Beleza, então. O que nós vamos fazer agora? Criar esse método aqui, ó, que está pitando, atravessar a porta, atravessar porta. Então vamos lá. Criar um método para ele. Então, private void atravessar porta. Abre aqui nossa chave. Dá um sysout. Ctrl espaço. Nossa thread, que é o nosso jogo da velha. Pá. Mais o get ID dela. Tô fazendo o quê? Atravessando a porta. Que bonitinho. Atravessando a porta. Belezinha. Vamos colocar um try, então. Try. Sleep, para não dar erro, né? No nosso sleep. O tempo de cruzamento. Tranquilo. Colocamos um catch. Ponto print stack. Ele fecha, prontinho. E por fim, um sysout. Nossa thread guerreira tá conseguindo finalmente o que? Get ID dela. Isso aí, saiu. Essa thread finalmente saiu. Depois desse percurso cansativo, nossa thread finalmente conseguiu sair. Tranquilo. Então aqui a gente simulou que a thread passou. Coloca que ela vai voltar para o loop, né? Para que todos concluam esse processo. E pronto. Agora como que a gente faz isso aqui funcionar? Vamos na nossa main. Primeira coisa aqui vai ser import. Opa. Import. Semaphore. Belezinha. E importar. Import o controller. Ponto. Pessoa. Aqui pra gente já. Tranquilo. A gente já tem aqui a nossa classe HAL, nossa main para executar. Então a gente vai colocar o quê? Semaphore. Semáforo. Corredor. Vai ser igual a um novo semáforo. E agora a gente coloca aqui para ele que apenas uma thread pode passar por vez. Então, finalmente colocamos aqui apenas uma thread pode passar a porta por vez. Ok. Então, para isso, for int i igual a 0, enquanto i for menor que 4. E mais. E new pessoa vai ser um semáforo corredor. Ponto start.
Right, coloquei vírgula aqui, gente, ponto e vírgula. Então vamos lá ver como que isso aqui ficou. Dá um run. Tá lá, ó. Nossa thread 16 tá andando até a porta. Nossa thread 15 tá andando até a porta. Ó, o sleep aqui funcionando, ó. Percorreu tantos metros, percorreu tantos metros, percorreu tantos metros. Nossa thread 18 finalmente saiu. Logo após a 16 saiu. A 15 saiu. E a 17 saiu. Tá aí nessa aplicação. Obrigado pra você que chegou até aqui comigo. E até o próximo. Tchau, tchau.